Meus amigos, começando mais uma jornada, mais um dia de correria, de intensidade, de muitos processos para a gente resolver. Hoje tem uma reunião em Magé. Ontem eu estive lá, mas não consegui resolver a ida na obra. A gente está iniciando lá hoje uma reunião com a secretária de Educação para poder alinhar alguns pontos. Ter uma reunião com os pais dos alunos para deixá-los tranquilos. A gente precisou, naquele processo de escoramento, como eu falei no vídeo anterior, a escola ela tinha sofrido uma rotação na sua estrutura de fundação e gerou algumas fissuras, alguns processos de flambagem na sua laje, na sua parte do piso também cedeu algumas coisas. E aí a gente precisou fazer uma intervenção emergencial. Já era um processo que o próprio Ministério Público do Trabalho tinha interferido, impactado lá. Quase que foi feita uma intervenção de ter realmente fechado a escola. E a gente entrou com as soluções rápidas lá. Já estamos com container. Hoje eu estou indo levar a placa de obra. Estou indo fazer todo um trabalho agora de planejamento. Estou indo buscar minha engenheira aqui para ela ir comigo. E hoje a nossa meta é ter essa reunião com a Secretaria de Educação, com os pais, com a fiscalização, e startar de fato a obra. Saiu a ordem de início. Nós até antecipamos o nosso processo lá de entrada na obra, justamente para poder fazer um escoramento, poder isolar alguns locais de obra. Eu vou poder mostrar para vocês isso. E essa comunicação com a escola, com os pais, deixá-los tranquilos, confortáveis, é justamente algo que às vezes amedronta as pessoas que não conhecem, né? Que não sabem como funciona uma estrutura de reforço, um escoramento de uma laje. Então preparar eles, obviamente que eles têm esse pensamento de seus filhos estão estudando ali. Eu também imagino, minha filha tem 6 anos, né? Ficaria preocupado se não tivesse conhecimento do que está sendo feito. Também iria querer ouvir das pessoas responsáveis qual era o procedimento, quais seriam as ações que seriam tomadas. Então vai ser mais um trabalho de comunicação, deixar todos tranquilos. E o dia inicia nessa pegada. Amanhã também já está cheio já. Enfim, a semana é corrida, né? A gente tem algumas metas, alguns processos aí de documentação, correr atrás também de medição. Como obra pública tem que ser feito dessa forma, a gente faz a obra e depois entra com medição, entra com algum processo. Enfim, ontem vocês puderam acompanhar isso, né? Eu protocolando lá uma medição. Hoje tem outra emissão de nota fiscal da obra do Galeão. E é isso, meus amigos, me acompanha aqui. A gente vai caminhando aí hoje durante o dia, vou mostrando para vocês, vou poder mostrar os bastidores da obra, explicar um pouco do que foi feito inicialmente, o porquê dos processos. Fiquem comigo nessa jornada aí que vai ser muito impactante, muito legal, muito corrida. Vem comigo, vambora! Então, pessoal, explicando um pouco aqui do que aconteceu na escola, que não tem hoje nenhum problema de ruptura, que haja realmente algum problema estrutural de escola vir a cair alguma parte, algum processo, não vai acontecer. Mas eu vou explicar aqui um pouco do processo de reforço e o porquê essa necessidade. Essa lateral da escola aqui, ela sofreu a ação de intemperismo, de volume de chuva, de escoamento de água pluvial, e tem um lençol freático muito alto aqui que acabou levando um pouco do agregado dessa laje. Então o que acabou acontecendo? Como eram fundações superficiais, não foi dimensionado aqui o estaqueamento, elas acabaram gerando alguma distorção, mesmo que mínima. E aí a gente entrou com a intervenção do escoramento nas áreas da diretoria e nas áreas aqui da lateral, onde tem um laboratório de ciência. Primeira ala, que seria considerada a ala leste. A mesma coisa aconteceu, vocês podem observar, na ala oeste, onde tem a parte do refeitório. Então foram justamente nas áreas que são nas pontas da estrutura, nas extremidades da estrutura da edificação.
que ela tem esse desequilíbrio, esse recalque diferencial. Então qual é a nossa solução aqui para esse reforço? Primeiro dizer que não tem nenhum problema de cair, nenhuma urgência, nenhuma preocupação quanto a isso. Já estão estabilizadas essas fissuras, a gente já filmou, já fez aparentemente várias visitas aqui e superficialmente não tem nenhuma movimentação que possa ter essas incertezas quanto à estabilidade estrutural. Mesmo assim, como que a gente entrou com o processo de reforço? Essas são as fundações que a gente vai precisar estaquear. Especificamente, eu tenho um bloco de fundação aqui, em que ela vai precisar ser feito um acréscimo aqui de agregado nas laterais dessa fundação existente, 50 centímetros para cada lado. Esse bloco de coroamento vai ser reforçado com 2 estacas, justamente para esse solo. Por ser um solo argilo-arenoso, ele é um solo opaco, sem nenhuma resistência característica. Então, em planta aqui, o que eu previ de reforço? Esse acréscimo de 50 centímetros em cima da minha cinta, que hoje está aqui passando, e esse bloco existente aqui, a gente vai acrescentar essa área de influência e vai colocar o estaqueamento nas 2 laterais, para poder estabilizar essa estrutura e gerar essa ancoragem na minha cinta existente, que hoje foi levado com esse agregado. Tanto nessa situação, quanto nessa outra situação aqui. O detalhe de vista aqui que eu fiz, hoje a gente tem uma fundação existente, a gente vai aumentar essa área de bloco de coroamento com a mesma profundidade, aumentando um pouco a largura para que esse comprimento de ancoragem da ferragem seja amarrada nessa fundação, aumente esse equilíbrio em relação aos momentos e ao deslocamento de recalque diferencial. Eu considero a colocação de uma estaca aqui para gerar esse aprofundamento e a resistência de ponta dela, suportar essas cargas, por causa do solo, tá nessa mais ou menos profundidade. Aqui eu não tenho resistência, eu só começo a ter a partir de uma certa profundidade. Então eu vou acrescentar e agregar esse complemento. Essa cinta vai ser amarrada com esse bloco e esse aumento dessa estaca e vai trazer justamente essa estabilidade que a gente está precisando. Então essas são as áreas que a gente está acrescentando aqui de reforço estrutural. Aqui na rampa a gente observa um pé direito duplo, que vai ser implementado 2 pilares aqui de reforço estrutural, por justamente, até filmei anteriormente, a gente ter essas fissuras na diagonal, que é a falta de amarração, que é justamente onde tem uma carga de caixa d'água. Num segundo local aqui, nessa outra extremidade, onde no pavimento superior a gente tem uma flexão de laje, a gente vai colocar aqui também alguns reforços de estrutura metálica já ancorados na cinta, onde não teve nenhuma movimentação, gerando também essa estabilidade. Então são áreas mais sensíveis aqui do projeto que a gente está atacando. Nenhum problema quanto à questão de ruptura, algum problema de fissuras que venham gerar algum deslocamento da estrutura. Hoje elas se encontram completamente estabilizadas. Só para deixar a par aqui, eu vou fazer algumas filmagens da obra para poder apresentar para vocês, tá bom? Então, a questão do reforço aqui, que a gente vai estar fazendo, é aumentar essa área aqui de fundação e que esse pilar ele tem uma profundidade e está apoiado numa base de fundação aqui, como se fosse uma sapatinha de uma profundidade de 15 centímetros. Então a gente vai fazer o que? A gente vai aumentar essa área de aço, vai aumentar essa profundidade de concreto e vai fazer o estaqueamento, porque justamente é nessa região aqui que tem esse solo argiloso. E aí ele tem essa carga do pilar que está jogando para baixo aqui, está fazendo esse trabalho de movimentação de recalque. Justamente por causa também do volume de água de chuva e do lençol freático ser muito alto nessa região. Então o que está acontecendo? Ele está levando esse agregado embora e está gerando essa trabalhabilidade na estrutura. Então a nossa intenção é fazer esse reforço para que justamente a gente estabilize e passe a ser uma fundação um pouco mais robusta e apropriada para o tipo de solo. Fazendo aqui um vídeo aqui por trás, você vai observar o seguinte, ó. Todo o solo já está trabalhando por baixo do agregado. Você observa que a cinta está voando ali. Então é esse trabalho de reforço que eu filmei, que é justamente para gerar essa estabilidade. Agora, novamente eu digo, a gente não tem preocupação, porque justamente a gente fez os reforços e os escoramentos nas áreas específicas em que elas estavam gerando trabalhabilidade e fissura.
Aqui por trás a gente já fez até a parte de fechamento aqui, ó. Vou tentar filmar aqui dentro para vocês observarem. Então, ó, já estamos com as esporas, já estão estabilizados os processos e a continuidade da utilização da edificação permanece. Então, problema de risco quanto a perigo, circulação, nenhum. As patologias, uma a uma, fizemos a inspeção, Prefeitura Municipal, Secretaria de Governo, Secretaria de Educação, Defesa Civil, e eu fui convidado como especialista também em estruturas, tem um portfólio bem baixo. Acabou que saí de lá da escola, tivemos um alinhamento lá com os professores, diretoria, parte de Secretaria de Educação, Secretaria de Governo, os pais dos alunos, acho que deram 2 reuniões de quase 100 alunos, 100 pais de alunos lá, bem interessante. O poder da comunicação é incrível, como transforma a confiança no olhar das pessoas e traz para o nosso lado, traz a favor o vento que a gente precisou fazer com que esse alinhamento pudesse transformar a motivação, a coesão, as coisas ficarem mais leves. Não se trata só de obra, não se trata só de fazer o serviço, se trata de convencer o cliente. E pude ter essa oportunidade hoje de ter o privilégio de presenciar essa mudança de ambiência, essa mudança de mentalidade, essa mudança de visão dos pais. E isso traz a favor, isso gera uma facilidade para executar o processo. Foi bastante interessante também uma coisa que eu vou pontuar que a gente conseguiu resolver hoje. Foram os cronogramas, os alinhamentos da obra, do que a gente precisava fazer de reforço, as definições das fundações, vocês puderam acompanhar aí também. Então foi um dia muito produtivo, peguei um certo trânsito voltando, né? Vim por Caxias e tô agora aqui em Niterói. Mas foi bem bacana, fechando esse vídeo aqui agora, eu quero te agradecer por estar aqui até o final. Quero te convidar a compartilhar esse vídeo, a se inscrever nesse canal muito real, a engenharia pé no chão, a engenharia de verdade, a engenharia com seus desafios, os seus processos, a comunicação na construção civil. Vocês puderam ver a quantidade de pessoas ali num projeto, o quanto isso movimenta, o quanto isso gera tantos conflitos, interesses, comunicação. Enfim, gerar todo esse alinhamento de interesses para o mesmo objetivo é um dos maiores desafios. Não se trata somente de construir, somente de executar. Eu acho que esse canal ele vai falar isso muito, vai falar sobre isso. As partes interessadas num projeto, toda a dinâmica, toda a comunicação, toda a compatibilização de ideias, processos. E hoje vocês puderam acompanhar tudo isso. Me viram em ação também numa área que é muito pouco oportuno de eu falar nas redes sociais. Eu fico muito feliz de compartilhar aqui a parte técnica de engenharia, a parte de projetos, a parte de tomada de decisões, de soluções. Pude sentar com o meu time ali também e decidir materialidade. Dali a gente já cria um grupo, faz um planejamento, um cronograma e já começa a sair dali com soluções que são muito benéficas para todos. E finalizando aqui, comenta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. É muito importante para a gente cada vez mais promover esse material, esse conteúdo, esse desenvolvimento na engenharia e na comunicação como um todo, para que quem puder ter a oportunidade de acompanhar aqui vai de verdade crescer junto. E esse seu comentário é muito importante para mim. A sua inscrição nesse canal é muito importante para que mais pessoas possam ver. E por que seu comentário é muito importante? Porque isso gera crescimento, gera desenvolvimento. Então se inscreva, curta, comente, diga o que você achou de verdade. Um abraço e vamos para mais um dia aí finalizando. Tamo junto.